Meus amigos, não é fácil, mas eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Tudo certo por aí? Eu sou o Thiago Lacerda e eu imagino que alguns de vocês tenham visto aqui na Patrono que a gente lançou já o vídeo de hoje, do Todo Santo Dia de hoje, 12 de janeiro. Só que foi um vídeo totalmente sem áudio. E o pior, né? Eu notei só agora, algumas horas depois do lançamento. A gente teve no início do vídeo um bug com o tablet, onde eu ia mostrar os mapas. Não pude mostrar os mapas, mas eu não notei que o microfone também, no mesmo bug, no mesmo deck ali, ele também ficou off. E aí ele só voltou depois que eu, enfim, mexi em muita coisa aqui e tudo mais. Às vezes é difícil, mas a gente segue. Então eu tô fazendo novamente o todo santo dia do dia 12 de janeiro. Estamos ainda sem mapa. Eu tô mudando algumas coisas, vocês viram que eu mudei o mapa. Eu tô com uma luz nova aqui, eu tô tentando adaptar as coisas. Eu tô com uma cadeira para ajudar a minha cadeira que eu tava usando também tá com problema. Tava baixando no meio da gravação, então eu tô com outra cadeira que faz barulho, mas não baixa. Então me desculpem aí os percalços, mas todo santo dia tem que sair um vídeo, então nós estamos aqui. E vamos começar já, porque hoje o nosso martirológio está bem longo, perto dos últimos dias. Antes disso, deixa o teu comentário, faz um comentário de apoio aí para dar uma moral para esse dia difícil de todo santo dia. Deixa o teu like, tua inscrição e vamos lá. Martirológio Romano do dia 12. No primeiro elogio, nós temos em Cesareia da Mauritânia, hoje é parte da Argélia, Santo Arcádio, mártir que durante a perseguição se retirou num refúgio, mas quando um seu familiar foi detido em seu lugar, apresentou-se espontaneamente ao juiz e, negando-se a sacrificar aos deuses, depois de sofrer atrozes suplícios, consumou o seu martírio. É, Santo Arcádio de Cesareia Mauritânia, é, é um santo ali 304, é o último período de perseguições, as últimas grandes perseguições do Império Romano. Lembrando que a gente vai ter depois do Edito de Milão ainda várias perseguições, mas elas vão estar cada vez mais é, afastadas do centro do Império, né? Ou dos centros do Império. E essa região Cesareia da Mauritânia, hoje é onde fica a Argélia, se vocês conseguirem imaginar o mapa, é entre o Marrocos e a Tunísia ali, é uma área menor do que a Argélia hoje, e só no litoral. É, e é importante não confundir porque a gente tem muitas cesareias no Império Romano, porque Cesareia, né, de César, era uma cidade dedicada ao César, qualquer um deles que estava vigente naquele momento, ou que tinha sido grande, já tinha morrido, etc. Então, era uma homenagem, né, como a gente faz com o nome de rua hoje, mas era como se a gente dissesse que a cidade se chama Prefeitópolis, ou sei lá, Presidentópolis. E muitos lugares se chamam Presidentópolis, não se falava do nome especificamente. Então, César é um título, César é um título, e aí nós temos várias cesareias. Nos evangelhos nós vemos a cesareia de Filipe, nós temos a cesareia da Capadócia, que aparece muitas vezes aqui na Turquia, essa cesareia da Mauritânia. Então, na parte da África setentrional ali, do, daquele litoral da África que dá para o Mediterrâneo. Que era uma área catolicíssima, né? De grandes santos, grandes mártires. E vejam que aqui uma história curiosa que nos mostra que eh, os mártires não se omitem, né? Eh, ele conseguiu, Santo Arcádio conseguiu refúgio e ainda assim, eh, vendo que um familiar seu foi pego em seu lugar, ele foi em busca desse martírio para salvar aquele que injustamente estava sendo eh, martirizado. No segundo elogio, nós temos em Constantinopla os santos Tígrio e Eutrópio. Tígrio era presbítero, Eutrópio leitor. Foram falsamente acusados de ter provocado um incêndio que consumiu o templo principal e a cúria do Senado. Teoricamente, esse incêndio teria sido uma represália pelo exílio de São João Crisóstomo, grande santo da igreja, que foi exilado algumas vezes, se não me engano, no ano 406. Vejam, nós não temos mais o martírio nesses grandes centros,
Constantinopla era a nova capital do Império em 406. Mas ainda temos, por exemplo, o exílio, bispos exilados. Justamente porque nós temos, depois principalmente depois de Teodósio, né, depois que o cristianismo vira de fato a religião, mas antes nós já temos um movimento anterior a isso, um movimento de construção disso, o poder secular, os poderosos tentam tomar a religião para si, né, o que a gente chama de cesaropapismo. Então, esse movimento, ele vai criando grandes problemas e grandes mártires e grandes confessores e santos e bispos exilados, justamente por se contraporem aos poderosos que tentam tomar, e algumas vezes conseguiram, os poderes da igreja. Então, São Tígrio e Santo Eutrópio são discípulos, de algum modo, de São João Crisóstomo, que era bispo. Eles, São Tígrio presbítero, Santo Eutrópio leitor, ele sofre o martírio nas mãos do prefeito, Optato, justamente por defender esse seu grande mestre no século V. No terceiro elogio em Arles, Santa Cesária, abadesa irmã de São Cesário, bispo, que escreveu para ela e suas irmãs uma regra das Santas Virgens, cerca de 529. Eu falei, acho que ontem ou anteontem, sobre a vida, o florescimento, o renascimento da vida monástica, da vida religiosa feminina, ascética, mística, com as ordens mendicantes no sul da Europa. Anteriormente, nós tivemos as grandes abadesas no norte da Europa, e antes ainda nós temos esse período aqui de Santa Cesária, né, abadesa na França. Se a gente tivesse um mapa aqui, daria para mostrar bem, mas basicamente a gente tem esse movimento, né, de França, ele fica girando assim em períodos, né, França, Alemanha, o que hoje, né, nós temos como França, Alemanha e Itália. A vida monástica vai sendo forte aqui e ali, às vezes mais forte na Irlanda e no Reino Unido. Esse é um dos grandes eixos da evolução da vida monástica nesses primeiros grandes séculos, até o meio da Idade Média, ali, até a transição para a Baixa Idade Média, digamos. No quarto elogio em Grenoble, será que essa é a pronúncia? Se tem alguém que fala francês aí, me conta. São Ferréolo, bispo e mártir, que foi assassinado por ímpios sicários quando pregava ao povo. É, cerca de 659, aqui a gente já tem, se Santa Cesária a gente ainda estava naquele período, aquele vácuo de muitas tribos, muitos povos dominando a França, que outrora foi Império Romano. Aqui em São Ferréolo a gente já tem a dinastia merovingia dos francos se expandindo, tomando controle. Sei nesse ano exatamente como é que isso estava, mas esse século é o século em que ela vai expandindo, né? Próximo santo também no mesmo período, que é São Bento Biscop. Mas aí, na Inglaterra, lembra que a gente sempre tem essa relação eh, entre ali, essa troca entre França e Grã-Bretanha, França e Inglaterra, França e Irlanda, França e Escócia. E aqui nós temos um abade beneditino que vai a Roma, ou seja, vai ao continente, e a França está nesse contexto do continente, para trazer mestres e livros. O elogio é muito claro nisso. Tendo peregrinado 5 vezes a Roma, de lá trouxe para sua pátria mestres e muitos livros para que os monges reunidos na clausura do mosteiro, sob a regra de São Bento, adquirissem melhor conhecimento na ciência do amor de Cristo em benefício da igreja. Ou seja, um santo que vai buscar subsídio para os seus. Então nós temos aqui, no mesmo, cerca de 30 anos de diferença ali, um período muito próximo, São Ferréolo, um bispo que foi assassinado no exercício do seu pastoreio, né, por sicários, ou seja, por mercenários, por assassinos contratados, enquanto pregava para o povo, ou seja, no exercício mesmo da função do pastor, na França. E mais ou menos nesse período nós temos São Bento Biscop,
se colocando também nesse mesmo no período muito próximo de São Ferréu, passando inclusive provavelmente pela França para ir até Roma, para buscar subsídio para os seus. E aqui sobre São Bento Biscop, é, tem algo muito interessante a se falar que nós temos santos grandes missionários, como São Patrício, por exemplo, que vai para a Irlanda e é missionário na Irlanda, mas o trabalho de São Patrício, apesar da sua grandeza, ele só é de fato efetivo e duradouro se os próximos seus discípulos fazem isso. Então, São Bento Biscop, que é um beneditino, ele está fazendo esse trabalho não de primeira evangelização, de evangelização e catequização dos rudes, não de anunciar o Cristo aos povos pagãos, mas de fortalecer a comunidade para que essa comunidade seja perene. Ele está fazendo um trabalho que hoje a gente pode dividir em muitas formas, mas também entra no trabalho pastoral, entra eh, no trabalho formativo. Então, formar comunidade coesa é o que faz com que as almas, não só as de agora, sejam convertidas e ganhem o céu, ou tenham possibilidade de ganhar o céu, mas as das próximas gerações. Se outros santos não viessem depois dos grandes missionários para consolidar aquele trabalho, aqueles missionários teriam sido missionários de uma geração de almas apenas, né? Eles teriam evangelizado aqueles primeiros seus, podem ser, depende da grandeza de cada missionário, da grandeza da missão do local, podem ser 30, 50, 300, 1000, 5000. Mas se aquelas comunidades não tivessem ficado coesas, em poucas gerações elas teriam acabado, porque a conversão ela não é o fim, mas ela é o pontapé inicial para uma vida em busca de santidade que requer ligação com a Santa Igreja, que requer alimento espiritual. São Paulo diz, né? Quando eu era criança, eu era alimentado como criança, agora que sou adulto, preciso ser alimentado como adulto. O alimento muda, a gente precisa constantemente receber o alimento da fé, os sacramentos. Então, um lindo exemplo São Bento Biscop aqui tem de um pastor, o abade é um pastor, ele é quase como um bispo para aquele, né, para aquele povo, para os seus irmãos, que busca, que se preocupa em dar um passo além para sua comunidade, que se preocupa em aprofundar, em formar a sua comunidade. Isso vale muito para as nossas paróquias hoje, para o nosso trabalho pastoral hoje, né, para os nossos grupos e movimentos hoje. Uma coisa é tu abrir um grupo, outra coisa é tu ter preocupação, amor, dedicação, vontade de ah, estabilizar aquele grupo, de dar subsídio suficiente para que ele não dependa de ti, para que depois de ti ele siga, tá? É uma reflexão que me toca muito e eu acho que precisava ser compartilhada aqui, porque eu imagino que para alguns de vocês faça muito sentido. Damos um salto de quase 600 anos, mas mantemos-nos na Inglaterra, no mosteiro de Rievaulx, na Nortúmbria, Santo Euredo. Ered deve ser, né? Abade, que educado na corte do rei da Escócia, entrou na ordem de Cister e, tornando-se mestre exímio da vida monástica, promoveu com sua diligência e amabilidade, por meio de suas ações e escritos, sua vida espiritual e amizade em Cristo. Morreu cerca de 1166. Olha, a gente estava falando aqui de Inglaterra e França, essa relação. Nós temos aqui um santo inglês que estudou na Escócia, que entrou na ordem de Cister, que é uma ordem francesa, e que foi para um mosteiro na Nortúmbria, que é na Inglaterra. Então, essa relação muito impressa em um santo, em uma pessoa, né? No sétimo elogio, temos em Leão, na Espanha, São Martinho da Santa Cruz, presbítero e cônego regular, que foi mestre insigne da Sagrada Escritura. 1203, próximo a Santo Euredo, São Martinho da Cruz está aqui. Leão é uma das potências pré-Espanha, né? Leão e Castela foram os dois grandes reinos em certo período. Aqui a gente tem justamente aquele contexto de que, ao mesmo tempo, nós temos uma ressaca, quase uma
um retorno das invasões muçulmanas pela Península Ibérica, e fala diretamente a Leão aqui. Também temos um período de cruzadas que é muito recente. Temos um cisma do Oriente que é muito recente. Temos, por outro lado, né, essas dificuldades da igreja, mas por outro lado nós temos o século aqui em que nós teremos o nascimento das ordens mendicantes, temos o nascimento de ordens como a de Cluny e a de Cister. Nesse período, inclusive, aqui nós temos um cônego regular, não é de nenhuma dessas ordens, mas certamente tinha muita influência dessas grandes ordens que revigoraram a vida religiosa nesse período, né? Cartuchos, premonstratenses, cistercienses, cluniacenses, que vão ah, 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 ajudar a preparar o território para as ordens, por exemplo, como os franciscanos e dominicanos que vão vir logo a seguir. No oitavo, eu vou resumir aqui, na verdade, no elogio oitavo, nono e décimo, temos santos japoneses. Os primeiros, do oitavo elogio, em Okuzambara, Luísa Magasu Yemon, Vicente Kurogane Ishibiroi, Miguel Amagasso Yemon, Domingas Amagasso, Justa Amagasso e companheiros. E aí temos uma grande lista. Isso vai se repetir nos outros, tá? Nós temos famílias, depois em Nukayama e em Hanazawa, os elogios seguintes, basicamente são famílias e agregados e amigos e vizinhos que eram martirizados. O Japão nesse período tinha muito essas regiões, esses bairros, entre aspas, né? As pessoas tinham uma terra, um sítio, né? Na nossa cabeça como se fosse um sítio hoje, mas uma terra, né? Onde tinha a casa do avô, aí tinha a casa dos filhos aqui, aí, quer dizer, de alguma forma uma vila que ia se formando da própria família. E esses lugares recebiam um país onde era proibido ser católico e a missão católica era muito recente, não tinha paróquias, tinha templos erigidos. Então eles se reuniam nas casas, como na época do Império Romano, né, pré-Constantino. E aí nós vemos reiteradamente nesse período aqui nós temos aquele famoso período que do século 17 ao 19 mais ou menos que nós temos o leste asiático, China, Vietnã, Coreia, Japão, com muitos mártires, tá? Nós temos então esse período de muitas famílias. Eu diria até que no Japão isso é um pouco mais visível, de famílias, núcleos familiares com seus agregados e amigos e cônjuges e tal, que são martirizados juntos. Eles são aquela comunidade, eles são aquela paróquia, digamos, tá? Então, por isso que acontece essa divisão. Todos esses elogios, eles são de santos beatificados ou pelo Papa Francisco ou pelo Papa Bento XVI, porque foi depois de 2002, né? Ou seja, uma adição à segunda edição típica do Martirológio. Mas isso se repete muito, a gente vai ver muito, a gente já viu aqui e vai ver muitos ainda assim. Depois nós temos, em 1667, em Palermo, São Bernardo de Corleone dos Frades Menores Capuchinhos, insigne pela sua admirável caridade e penitência. Século XVII, aqui a gente tem um período de Itália bem dividida. Imagino que o nome vai chamar a atenção de alguns, Corleone, de Dom Corleone, é, do Poderoso Chefão, né? A origem do nome aqui é mais ou menos a mesma, para quem já viu o filme, um spoiler aí de um filme de 30, 40 anos. Mas Corleone é a região, é uma cidade. Então, Bernardo de Corleone, por isso que é esse nome. Não tem nada a ver com o Poderoso Chefão, mas eu tenho certeza que esse nome vai chamar a atenção. E talvez alguns queiram pesquisar, é um santo com uma história muito interessante, tá? E um franciscano já de franciscanismo, de ordem franciscana muito mais estabelecida. A gente vê muitos franciscanos têm visto nos últimos dias dos séculos 13, 14, ali do início, né, da ordem. Aqui nós já temos quase, acho que 4 séculos mais ou menos, de ordem franciscana. Na sequência, 12º elogio em Montreal, Santa Margarida Bourguignon, virgem que prestou todo o gênero de auxílio aos colonos e aos soldados, se dedicou com todas as suas forças à formação das jovens cristãs.
para as quais fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. A gente é interessante que a, a gente já viu, acho que talvez 3 ou 4 santos do Canadá desde que a gente começou aqui em novembro. Inclusive, esse mês a gente faz, logo mais, a gente faz 2 meses de Todo Santo Dia, ininterruptos. Os santos que a gente viu no Canadá em geral tem esse aspecto, auxílio aos colonos e soldados e formação das jovens mulheres católicas. Então, antes de tudo, aqui temos uma fundadora, sempre indico que pesquisem a história dela. Mas outro aspecto que eu quero trazer é que os santos muitas vezes, eles, ou melhor, todas as vezes, eles não fazem aquela caridade que eles querem fazer, mas a caridade que eles precisam fazer. Por que que eu digo isso? Hoje a gente tem um período de uma certa fetichização da caridade, uma ONGização, digamos. Eu faço, é porque eu gosto muito da causa animal, então eu vou ajudar. É porque eu gosto muito da causa LGBT, eu vou ajudar. É porque eu gosto muito de fazer comida para os pobres. É porque eu gosto muito de juntar, de fazer um brechó e dar roupa para os pobres. É porque eu gosto muito de conversar com os pobres. Tudo é sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto de fazer. É um hobby para mim, não é caridade. Caridade é dar ao próximo aquilo que ele precisa, mesmo que ele não mereça. E não dar a mim o que eu quero através do próximo. Os santos nos mostram, é muito interessante aqui. A gente vê, por exemplo, os santos como aqui vai ter um, inclusive, ó, o 15º elogio é Santo Antônio Maria Pucci, da Ordem dos Servos de Maria, 1892, na Itália. Eu ia citar São João Bosco, mas Santo Antônio Maria Pucci está na mesma questão. Se empenhou em especialmente prestar auxílio às crianças pobres e enfermas. São João Bosco acolheu as crianças não porque ele tivesse um fetiche de caridade, porque ele botou na cabeça dele que aquela era a missão dele. Não, é porque esse era o problema gritante ali. Era esse o problema que atingia a grande maioria das almas. Não é uma questão social, não é uma questão de governo, não é uma questão estatal, não é uma questão de massas, ou não é uma questão de vontade própria, não. Cada um é uma alma individual e nós tínhamos muitas almas individuais sob esse aspecto. Muitas crianças que viviam na rua, que viviam na marginalidade, mesmo os que tinham casa, que passavam um dia na rua sem nenhum tipo de auxílio. Nós temos aí um período eh, pós-revolução industrial em que as relações de trabalho mudam grotescamente, assim, então a sociedade não, as famílias não estavam conseguindo lidar com isso. E nós temos tanto um lado de crianças que vão trabalhar em condições bizarras, quanto de crianças na rua sem formação nenhuma, sem cuidado, sem fé. E São João Bosco se preocupa com isso, Santo Antônio Maria Pucci também. Santa Margarida de Bourgueil, outra situação, outro contexto, outro local. Ela tem um problema daquele local, não é um fetiche dela. É porque aquela região, naquela época, precisava disso. Era o que Deus queria para ela. Então, caridade, ainda mais sobre esse aspecto do serviço, da missão, é muito mais sobre ouvir a voz de Deus do que sobre fazer uma grande obra em meu nome ou fazer aquilo que eu quero, que eu busco. Não é ONG. ONG não é caridade. Não caridade católica, tá? Não é assim que funciona. Ou melhor, é, na nossa cultura isso está muito errado. Do jeito que a gente trata isso. A forma como a gente trata isso não é caridade. No 13º elogio, na França, o beato Antônio Fournier, mártir que era artesão e durante a Revolução Francesa foi fuzilado por causa da sua fidelidade à igreja, 1794. Temos até então tivemos poucos mártires da Revolução Francesa desde o período que a gente começou aqui. Certamente vão aparecer muitos mais porque foi uma época muito sangrenta. Sempre indico que estudem, que vejam o Diálogo das Carmelitas, que mostra um martírio na Revolução Francesa. É um período bem péssimo, triste, mas
que deve ser estudado. No 14º elogio, também na França, o beato Pedro Francisco Ramé, presbítero que prestou toda assistência possível às religiosas filhas do Bom Salvador, que durante o tempo da Grande Revolução, durante o tempo da Grande Revolução, quer depois da restituição da paz à Igreja, em 1845 ele morreu. Então ele está, digamos, aqui não temos a idade dele, mas se ele morreu aos 60, 70 anos, provavelmente ele viveu enquanto jovem ou adulto a Revolução Francesa e o período napoleônico, ambos que foram muito cruéis com a igreja e que nós tivemos inclusive uma igreja, digamos, paralela, estatal, que não condizia com a igreja real, né? Inclusive o período napoleônico, acho que pós-napoleônico também, pode ser visto muito no O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu acho que essas obras, Machado de Assis, por exemplo, é um escritor que nos traz muitas nuances, muitos detalhes da vida católica no Brasil, da época, por exemplo. Esses grandes romances, grandes escritores, quando nem todos abordam, obviamente, nem todos retratam esse tipo de coisa, mas aqueles que trazem nos detalhes, no cotidiano, a vida católica são muito, para além daquela obra que é uma grande obra de ser lida, é interessante observar também com esses olhos assim e notar como o catolicismo existia ou ao menos era visto por aquele autor, né, naquela época. Então temos Santo Antônio Maria Pucci, que eu falei também da Ordem dos Servos de Maria, que está nessa seara dos não era fundador, mas está no mesmo período dos fundadores italianos, inclusive com a mesma obra, um pároco que durante quase 50 anos se empenhou especialmente em prestar auxílio às crianças pobres e enfermas. De alguma forma, esses grandes fundadores, não sei se todos, mas certamente uma boa parte, tem um trabalho que nasce assim como o de Santo Antônio Maria Pucci, como um pároco. Eles não tinham a intenção necessariamente de serem fundadores. A fundação do Instituto da Grande Obra nasce com o andar da carruagem. Mas aqui eles estão fazendo um trabalho que tem que ser feito como pároco. Uma reflexão muito importante para nós, paroquianos, e para aqueles que porventura sejam párocos e vão estar vendo aqui, sobre que tipo de serviço a minha paróquia presta. Hoje, as nossas paróquias, e é compreensível o porquê, mas em muitos lugares, inclusive em muitos lugares de muito poder econômico, ou seja, de muitas potências, de muitas possibilidades financeiras, se restringe a apenas a esperar o fiel, apenas a esperar que aquele fiel esteja bem ao longo de toda a semana e apareça que de novo não tem trabalho pastoral, nem de caridade, nem de pastoral minimamente de acolhimento dos fiéis. Então, essa reflexão também é muito boa aqui deixada por Santo Antônio, pela vida, né, pelo que a gente pode ver de Santo Antônio Maria Pucci. No último elogio, em Bangkok, na Tailândia, o beato Nicolau Bongkir-Kint Barum, presbítero e mártir, exímio pregador do evangelho, que encarcerado no tempo da perseguição contra a igreja e contraindo a tuberculose na assistência aos enfermos, teve morte gloriosa em 1944. Eu acho que aqui é o período do regime comunista ou revolucionário, de algum modo. Não é aquele mesmo período que a gente tem do século XVII, XVIII, XIX, de impérios e reis pagãos. Então, ali havia um conflito objetivamente religioso. Aqui nós temos um conflito político, digamos, uma ideologia política que se coloca no final como uma religião, na cabeça das pessoas, ainda que não diga, mas para entender um pouco a diferença. E notem aqui um pouco também do que eu falei sobre a missão, né? A caridade, fazer aquilo que Deus quer. Certamente o Beato Nicolau não sonhava em ajudar os encarcerados, ou seja, que estavam presos com ele e que eram doentes, né? E foi no exercício dessa função que ele morreu, e por isso ele é mártir, ele não foi martirizado, assassinado, né? Ele foi martirizado porque ele foi preso e nas circunstâncias da prisão ele morreu por ajudar os seus irmãos, por cuidar daqueles que não tinham assistência médica, assistência para suas necessidades, para suas doenças. Fechamos hoje, 16º elogio. Hoje não tivemos o mapa, porque as coisas ainda estão bagunçadas aqui, eu estou tentando ajeitar. Peço perdão pelo vídeo, que foi todo sem áudio, nós temos ali. Eu até vou deixar aí para vocês, eu acho, enfim, sei lá, 30 minutos, acho que mais ou menos o mesmo tempo desse, em que nós não tivemos áudio, 30 minutos corridos ali. Também foi um vídeo que deu problema no mapa no início do vídeo, então foi
enfim, uma tentativa ali falha. Comenta aqui se algum santo te chamou a atenção, deixa o teu like, tua inscrição, e eu te espero amanhã no próximo Todo Santo Dia. Tchau.